Ok, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Vamos começar então o nosso trabalho com o espanhol com um tema bem simples, bem fácil, tá bem? Vamos começar a estudar os artigos, ou em espanhol, artículos. Dois tipos, igual ao nosso português. São separados em artigos chamados definidos ou determinantes, ou chamados de indefinidos ou indeterminantes. Vamos começar com os definidos. Os artigos definidos do português, o, os, a e as, em espanhol são el, los, la e las. Isto quer dizer que este el é o nosso o, este los é o nosso os, esse lá é o nosso a e esse las é o nosso as, tá bem? Artigos indefinidos do espanhol. Também são 4, iguais aos do nosso português. Em português, uns, uma e umas. Em espanhol, unos, una e unas. Então, lembre, artigos definidos ou determinantes em espanhol, el, los, la e las. Artigos indefinidos ou também indeterminantes em espanhol, unos, una e unas. Mas, afinal, para que servem os artigos? Qual é a finalidade de estudarmos os artigos? Bom, de imediato, eles são estas partículas que vão dizer para você quando a palavra é masculina, feminina, está no singular ou está no plural. Por exemplo, vamos pensar na palavra ráfaga. E aí? Sabe me dizer se é masculina, se é feminina, está no singular ou está no plural? Mais uma, a palavra piel, ou a palavra tiça, ou a palavra pizarrón, ou a palavra terrado. Olhando apenas para as palavras, sabe dizer se ela é masculina, feminina? Está no singular ou está no plural? Não tem como, não é verdade? Mas com os artigos, podemos fazer isso. Ou seja, la ráfaga, la piel, la tiza, el pizarrón, el tejado. Então, mesmo sem saber se a palavra é masculina ou feminina, através ou a partir do artigo, você já sabe se é masculina, feminina, está no singular ou está no plural. Pensando em significados, então, que é algo extremamente importante, ráfaga, rajada, piel, pele, tiça, giz, pizarrón, quadro, quadro negro, quadro branco, um quadro para se escrever, terrado, telhado. Então, tem que lembrar, artigos definidos indicam gênero e número de substantivos. Señalan gênero e número dos substantivos. Isto quer dizer o quê? Que estas partículas desempenharão este papel de artigo imediatamente antes de um substantivo. Está bem? Esta é a ideia. Então, tem que lembrar, artigos indicam gênero e número dos substantivos. Mas eu tenho dois tipos de artigos. Artigos definidos e indefinidos. Qual é a função que cada um possui dentro da ideia de definir gênero e número? Pois bem, vamos pensar um minutinho nisso, no que faz o artigo definido. Vamos chegar um pouquinho mais para cá, porque aí a gente já, de maneira tranquila, eu posso dar um exemplo para vocês para que percebam como que é. Querem ver? Ó. Tienes um libro de espanhol. Reparem,
Estou perguntando se você tem um livro de espanhol. Qual livro de espanhol estou perguntando? Nada específico. Qualquer livro de espanhol. Por isso eu usei o artigo um, o artigo indeterminante. Então, quando eu uso o artigo indeterminante ou indefinido, eu não especifico o substantivo. Um qualquer daquele grupo ou daquela espécie me serviria. Por isso eu usei o artigo 1. Outro exemplo. Tienes el diccionário de Gibraltar. Reparem, agora eu especifiquei o dicionário que eu quero. Já não é mais um qualquer, é algo extremamente específico. Por isso eu usei o artigo el. Então, para ficar fácil, artigo indeterminante ou definido especifica o substantivo, artigo indefinido ou indeterminante faz referência a um qualquer daquele grupo e ou daquela espécie. E aí, claro para vocês? Vamos pensar em um exercício para fazermos juntos, então? Hein? Aí, então, vamos pensar nos exercícios. Pelo menos a gente faz um, e aí você já fica claro na sua mente a ideia do exercício. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui está. Veja o enunciado. Escolha as alternativas na que a classificação dos artigos esteja correta. Que atañe a los jóvenes. Então, o los é um artigo determinante masculino plural. Olha lá, ó, na lista, ele está los, lá e las. Então, sim, é verdade a opção. Vou botar um xizinho decente aqui. Não quis ir, tá bom desse jeito. Las leyes também reflejan. Las é um artigo determinante feminino plural? É também. Vamos marcar aqui. Não tem problema, vamos começar tudo de novo fazendo a coisa. É verdade, no opção 2 também ela é correta. Opção 4, como uma responsabilidade refleja, o una é um artigo determinante? Não, o una é um artigo indeterminante. Segundo, opção 8, segundo explica el decano, el é um artigo determinante masculino singular? Sim, é verdade. Opção 16, especialmente em lo que atañe. Lo, bom, nem estudamos lo ainda. Então, claro que ele não é um artigo determinante. Não estudamos. 32, se se produce um hecho ilícito. É um artigo indeterminante masculino singular? Sim, é também um artigo indeterminante masculino singular. Então, repare que a única coisa que marcamos foi de acordo com a especificação de cada artigo. Para concluir a ideia, el, los, lá e las são artigos chamados definidos ou determinantes. Unos, una e unas são artigos indeterminantes ou chamados de indefinidos. Tudo bem? E eles servem para indicar quando a palavra é masculina, é feminina, está no singular ou está no plural. Tudo bem? Fácil, não é? Mas será que só isso que eles fazem? Vamos pensar um pouquinho mais ali para um outro tema vinculado aos artigos, para que a gente possa continuar trabalhando com os artigos e mais essa partícula gramatical que junto com os artigos são formadas. Tá bem? Vamos conversar sobre contrações. Vai se divertir. Vamos lá. Contrações. O que é uma contração? Ou quando ela ocorre? Reparem aqui. Elas ocorrem quando as preposições a e de
se unem com o artigo e. Para quem gosta de fórmula, então é uma fórmula bem fácil, bem simples. Repare, preposição a mais artigo e. Preposição de mais o mesmo artigo e. Então, quando eu uno a preposição a ao artigo e, forma a contração ao. Quando eu uno a preposição de ao artigo e, forma a contração del. Então, quantas contrações temos em espanhol? Duas, al e del. Então, vamos marcar al e del. Fácil, né? Tá bem, mas o que significa al? O que significa del? Este al, bom, se eu lembro que ele é o nosso o, então, quando eu uno a com o em português, fica ao. Então, e o dele vai ser o nosso correspondente do. Então, a pergunta é, será que tudo que eu aprendi em português sobre ao e sobre do, eu uso em espanhol com al e com dele? É o que vamos pensar. Então, reparem, vamos ao mercado. Usei o mesmo ao. Falei em português, escrevi em espanhol, igualzinho. Saímos do trabalho. Reparem, saímos do trabalho. Ou seja, aquilo que eu sei sobre al e sobre do, eu usei com o mesmo al e com o mesmo del. Vamos mais uns exemplos. Cheguei ao meio-dia. Saí do colégio. Ou o livro é do professor. Sobre, então, o que eu aprendi sobre al e sobre do, em português, eu vou usar, sim, com al e com del em espanhol, tá bem? Mas o que é importante também lembrar, quando pensar em contrações do espanhol, são apenas duas. Dois únicos momentos que, em espanhol, elementos gramaticais diferentes se unem para formar um terceiro elemento. Como que é isso? Uma preposição se une com um artigo, forma al. Uma preposição se une com outro artigo, com uma outra preposição se une com um artigo, forma del. Então, lembrando isso, é extremamente importante. Só que, será que eu uso apenas o artigo ele para gerar, ou temos essas apenas contrações ou combinações do nosso português? E com as combinações do português, como é que eu posso trabalhar em espanhol? Antes, porém, vamos fazer mais um exercício, em especial sobre al e sobre del, tá bem? Reparem agora, o exercício de número 2. El siglo XXI será el de la confrontación. Nesta frase, você tem duas vezes que aparece o el. A primeira, el siglo será el de la confrontación. Repare que o primeiro el está imediatamente antes de um substantivo. Então, ele é um artigo. Repare que o segundo el está voltando-se para o substantivo já informado. Qual é o elemento gramatical que se volta, que se refere a algo mencionado? Pronome. Então, a primeira resposta aqui é a letra B. O primeiro é um artigo e o segundo é um pronome. Por isso que eu enfatizei que el, os, lá, las, unus, uni, unas são artigos quando? Antes do substantivo.
Repare que o exercício 3, naquele mesmo exemplo, el siglo XXI será el de la confrontação. O lá, antes de confronto, é um artigo, é a letra A. Lembrando disso, não vai ter erro, tá bem? Ok, pessoal. Vamos então continuar do outro lado para terminar o tema das contrações, tudo bem? Aí depois voltamos para fazer outro exercício a respeito do tema. O que vocês acham? Pois bem, eu não vou apenas ao mercado, não venho apenas do cinema, o livro não é do professor, eu não me sentei apenas ao lado de alguém. Vamos pensar uma frase em português, vamos ver se vocês acompanham. Eu fui à farmácia. De imediato você já pensou, pô, professor, tá errado ali, cara, falta uma crase. Não é verdade? É verdade. Então vamos colocar a crase aqui. Do que é formada a partícula crase? Formada pela preposição a mais artigo a em espanhol, não é verdade? Então, quando há a junção ou a união de duas vogais idênticas, ocorre a crase em português. Será que tem isso em espanhol? Bom, igual ao português, eu fui a algum lugar. Então, fui à farmácia. É feminino, igual em português. Então, fui à la farmácia. Repare, então, que não há união de dois elementos. Preposição a mais o artigo lá forma o que corresponde à nossa crase. Em português temos, então, muitas combinações. Por exemplo, eu estava no colégio, não é em mais o? Reparem, en el colegio, en el. Caminhar pela calçada. Caminhar por la acera. O por lá corresponde ao nosso pela. E se você estiver numa boa? Estava em uma tarde feliz. Então, agora é lembrar o quê? Duas únicas contrações. Só duas. Al e del. Fora isso, o que são as combinações em português, você vai fazer a união da preposição e de um artigo correspondente. Tá bem? Então, as combinações do nosso português, elas devem ser desmontadas. Tudo bem? Então, vamos lá. Fazer exercício agora e para fixar essa ideia do uso das combinações da preposição e de um artigo correspondente. Tudo bem? Aqui temos, não precisa do texto, mas o enunciado. Com base no texto, assinale as alternativas em que a partícula lá, em todas as situações, ou seja, todas as vezes que aparecer, desempenha a mesma função gramatical que desempenha nessa frase aqui, ó. Algo imponderable, ajeno a la propia voluntad e quizás a la propia consciência. O que eu estou vendo? Repare, preposição a, artigo a. Depois, preposição a, artigo a. O que o enunciado pede? Todas as vezes que o lá aparecer, ele tem que ter uma preposição antes. É isso, tá bem? Então, ó, opção 1. Ela pensa que lá. Bom, antes do lá eu tenho um que. Então, essa opção é uma opção errada. Opção 2. La imponderabilidade no lá podemos. Repare que eu já tenho um lá e antes dele não tem nada. Também está errada a opção. Vamos voltar. Opção 4. O papel que ele ha alcançado em la sociedade
no se lá. Repare que no primeiro lá tem a preposição em, estaria correto. Só que no outro lá tem o se, que não é uma preposição. Então está errada a opção. Opção 8. Ele no se havia proposto desempenhar um papel em la vida política de Argentina. Em lá, então está correta a opção. 16. Repare, la função. Bom, imediato não tem nada antes do lá, está errada. E a opção 32, lo ajeno a la voluntad, a veces é determinante em lá. Ou seja, tem um a e tem um em antes de lá. Então é uma opção correta, tá bem? Ou seja, lembrando, duas únicas contrações, al e del. Fora isso, é o mero uso de uma preposição de um artigo correspondente. Tudo bem? Espero que tenham compreendido. Nos vemos logo. Um abraço.